carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Somente o versículo de número 10. Carta do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Eu vou tomar a liberdade depois, no final, pedir ao pastor para o diácono Rodrigo e o cantor estar louvando a Deus aqui no final, viu, pastora Beth? Os que encontraram esse texto, digam amém. Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler em todos juntos? 1, 2, 3. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Quando bati os olhos nesse versículo, irmãos, no sábado, já estando ciente da responsabilidade de estar aqui nessa quarta-feira, o Espírito de Deus começou a tratar alguma coisa comigo neste versículo, que está inserido na carta que Paulo escreve a esta igreja, chamada a igreja de Éfeso. Quando se olha para a história desta igreja, e pela responsabilidade que Paulo teve para endereçar esta carta, a história vai dizer que Paulo, quando recebe a inspiração de Deus, no ano 60 depois de Cristo, ele a princípio, ao escrever essa carta, ele não tinha o propósito de combater nenhum tipo de heresia. Não. O propósito de Paulo nesta carta era nada mais, nada menos, de trazer um encorajamento, no qual Paulo descreve pela necessidade espiritual que a igreja de Éfeso estava vivenciando naquele período. Segundo o contexto histórico, os historiadores vão dizer que a igreja de Éfeso, ela foi considerada, irmãos, na era primitiva, como uma das igrejas mais poderosas espiritualmente falando. Ela viveu uma época áureo da espiritualidade, no período em que o apóstolo Paulo esteve entre os crentes de Éfeso. Mas a história vai dizer que na saída do apóstolo Paulo para uma outra região, a igreja de Éfeso começou a perder a dinâmica, a espiritualidade, o fervor do espírito. E segundo vai dizer os historiadores, existia naquela cidade uma deusa que era adorada chamada Diana, que pelos gregos ela era conhecida como a deusa Ártemis. O seu grande templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E esta deusa chamada Diana, ela trouxe consigo alguns prejuízos espirituais à igreja de Éfeso, pois ela conseguiu inserir algumas práticas que começou a minar a vida espiritual desta igreja, que outrora era uma igreja poderosa no espírito. Ela conseguiu infiltrar dentro da igreja de Éfeso a prática da embriaguez. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele escreve o capítulo 5, versículo 18, ele usa a expressão: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E nós entendemos que esta Diana nada mais, nada menos era do que uma ação satânica. Satanás estava por trás desta deusa para minar, matar a igreja de Éfeso espiritualmente. Mas quando Paulo escreve esta carta, ele estava preso em Roma. Ele recebe com certeza de Deus uma orientação para escrever esta igreja, para trazer um encorajamento. E quando ele começa a escrever o capítulo de número 6, principalmente o versículo de número 10, ele começa aqui, irmãos, a traçar uma linha de entendimento das batalhas espirituais
que aquela igreja estava vivenciando. Por isso, no versículo de número 12 do capítulo 6, Paulo vai traçar a estratégia orientando eles acerca de tipo de batalha que eles estavam vivendo, que não eram carnais, mas eram espirituais. E quando olhei para esse versículo de número 10, eu entendi que o segredo da vitória na batalha espiritual da igreja de Éfeso, ela está inserida principalmente no versículo de número 10. Quando o apóstolo começa, antes de falar acerca das armaduras, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O segredo da vitória da vida de um crente, irmãos, está inserido neste versículo de número 10. Este versículo precisa, nesses últimos dias, mais do que nunca, soar constantemente no seio da igreja nesses últimos dias, que vive as piores batalhas espirituais dos últimos dias. Batalhas essas que, além de Paulo nos explicar que a luta não era contra as carne e contra sangue, Paulo vai dizer e classificar que tipo de batalha a igreja estava travando. Era contra os principados, era contra as potestades, as hostes espirituais que atuavam na região da maldade. E além disso, a Bíblia nos faz entender que nós lutamos contra um sistema. E esse sistema nada mais, nada menos é do que corrupto. Porque o apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 5, verso 19, ele vai dizer que o mundo jaz no maligno. Ele não está falando do mundo natural, mas da questão do sistema, que é corrupto. E este sistema, então, ele combate contra a nossa vida, contra a nossa família, para trazer desânimo e para nos fazer parar na caminhada. Talvez você deva estar se perguntando: mas pastor Almir, o que devo fazer diante da situação de tantas batalhas que nós temos vivenciado nesses últimos dias? Eu entendo, irmãos, que na verdade não basta somente nos revestirmos das armaduras de Deus. Não. Se nós não seguirmos ao pé da letra o versículo de número 10. Aqui há um segredo de Deus com a igreja desses últimos dias. Porque antes de Paulo falar das armaduras, ele traz aqui um segredo preciosíssimo, pastor Roberto, à nossa vida nesses últimos dias. Para se vencer as batalhas desses últimos dias, eu preciso fazer pelo menos duas coisas que são fundamentais nesses últimos dias. Primeiro, eu preciso me fortalecer no Senhor. Repita comigo: fortalecer no Senhor. Quando você busca o entendimento da palavra fortalecer, o Aurélio vai dizer que fortalecer significa tornar-se forte. Mas, biblicamente falando, a expressão fortalecer significa readquirir ânimo. Aí eu entendo o porquê Paulo orienta a igreja aos Efésios dessa forma e desta maneira. Ele queria chamar a atenção da igreja novamente, a princípio, para Cristo, que é e continua sendo, no capítulo 5, verso 23, a igreja. Ele é a cabeça da igreja. Paulo está chamando a atenção da igreja para esse entendimento. E quando eu olho para esse entendimento que Paulo estava querendo revelar a esta igreja pelo Espírito de Deus, eu aprendo, irmãos, que a igreja de Éfeso tinha tirado os olhos de Cristo. E todas as vezes que uma igreja, todas as vezes que um crente, ele tira os olhos de Cristo, ele terá tendência na sua caminhada a desanimar e a sua fé naufragar. Mas deixe-me abrir um parênteses aqui nesta noite.
Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos ouvindo muita gente dizendo que está desanimado. A igreja luta, os líderes lutam, daqui a pouco alguém naufraga. Daqui a pouco você pensa que a igreja vai decolar, alguém diz assim, eu estou desanimado. E quantos não andam por aí desviados, irmãos? Por quê, pastor Almir? Porque caíram no erro, irmãos, e balizaram a sua fé. Na maioria das vezes, nos rótulos, nas denominações, e por que não dizer nos homens? E muitos, mas muitos mesmo, se decepcionaram, porque tiraram os olhos de Cristo, estão morrendo espiritualmente. Nós podemos e temos até pela Bíblia a liberdade de admirar alguém. Você pode, pela palavra de Deus, ter alguém como referência. Você pode até, Paulo disse, imitar alguém, mas ter alguém como alvo, não. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Você pode olhar para o pastor Eliel do Carmo e admirá-lo. Você pode olhar para o pastor Roberto e tê-lo como referência, como eu tenho. Você pode olhar para o pastor Pedro e até imitá-lo, mas tê-lo como alvo, não. Somente aquele que deu a vida no Calvário é digno de ser alvo da nossa vida nesses últimos dias. Portanto, levante a sua mão direita para o céu. Pega este teu desânimo, a tua fraqueza, a tua debilidade, coloca diante do altar de Deus essa noite, porque Ele tem força para você nesta noite, neste lugar. Então é isso que diz Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Você está olhando para quem, crente? Para onde está fixados os teus olhos nesses últimos dias? Você poderia dizer carinhosamente, gentilmente, para quem está ao seu lado, se fortaleça. Somente no Senhor. Qual é o segundo segredo, pastor? Na força do seu poder. A mensagem hoje vai ser rápida, irmão. Como diz o amigo, eu não sou pregador de longa-metragem. Tem dia que Deus nos dá uma inspiração que passa até de 1 hora, mas tem dia que negócio... O primeiro segredo para vencer as batalhas desses últimos dias, fortalecer-se, mãe Dalina, no Senhor. Segundo, na força do seu poder. Aleluia, Jesus está aqui. Aleluia. Quando você olha para a palavra força no hebraico, significa capacidade ou habilidade espiritual dada pelo poder de Cristo. Aí eu entendo, irmãos, que a Bíblia vai dizer em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, a parte B, diz assim, Ele, se referindo ao Senhor, é o que te dá força para adquirires poder. O poder vem pela habilidade da força do Espírito de Deus. E o que Paulo estava querendo dizer, parece que há um paradoxo aqui, algo contrário, mas não, eu vou te explicar. Jesus tinha consciência, pastor Roberto, que Satanás batalharia contra a igreja. Por isso ele usa a expressão de Mateus 16:18. Ele diz que o inferno abriria as portas contra a igreja. Ele usa um sentido figurado, sim, mas isso é literal. O inferno já abriu no sentido aqui, as portas da perseguição, abriram-se as portas das heresias, do silêncio, e hoje, nesses últimos dias, uma porta que está escancarada contra a igreja é a porta do desânimo. O tempo difícil, irmãos, para a vida dos pastores.
Esta porta do desânimo tem se levantado cruelmente contra a vida dos crentes. Satanás, ele é especialista em tentar nos desanimar, nos tentar parar, mas Jesus, sabendo disso, antes de subir assunto aos céus, ele trata com a igreja, ele trata com os discípulos, ele fala de um poder que desceria do alto. A sua igreja, que não é nada mais, nada menos do que o poder do Espírito Santo. O próprio doutor Lucas, ele registra no último capítulo do Evangelho, no capítulo 24, versículo 49, ele chama os discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus está para subir assunto ao céu, no capítulo 1, verso 8 de Atos, Lucas registra de novo e diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando esta promessa se cumpre em Atos capítulo 2, o Espírito é derramado com força, mas é derramado com poder. Força, pastor, habilidade do Espírito para agir. E poder fala da explosão do Espírito. Você sabe que a palavra poder no grego é dunamis. E você translitera para o português, você encontra a expressão dinamite. Os discípulos estavam acuados. Eles estavam, Pedro, desanimados. Mas eles receberam a dinamite do Espírito para prosseguir. Tem hora, irmãos, que a gente está tão apagadinho, que alguma coisa tem que explodir aqui dentro de nós, para que possamos ir mais adiante, porque sem a força e o poder do Espírito, nós não chegamos a lugar nenhum. E Jesus sabia desta necessidade. O que Paulo estava querendo dizer à igreja de Éfeso era o seguinte: o diabo está lutando para pará-los, para destruí-los, mas voltem a se fortalecer na força e no poder de Cristo. Oh, aleluia! Quem veio aqui disposto a isso, irmãos? Alemando, rebarachando. Aleluia! Você não vai me atrapalhar de você glorificar a Deus, não. A palavra está sendo pregada. Aleluia! Deixa eu lhe dizer uma coisa. A igreja continua sendo o ser mais odiado por Satanás na terra. Se você não entende isso, irmãos, eu vou lhe dar um conselho: cuidado. Porque hoje virou hobby, bonitinho, todo mundo quer o rótulo de crente. Ai, qual é a sua religião? Eu sou crente. Você é crente? Sabe que você passará a ser alvo do inimigo das nossas almas. E isso não mudou na atmosfera espiritual. Ainda o reino das trevas trabalham para destruir a igreja nesses últimos dias. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas a minha alegria e a sua alegria, irmãos, que o Espírito do Eterno se encarrega de confundir o nosso inimigo, irmã Indalina, para fazer a igreja triunfar nas batalhas desses últimos dias. Tem hora que o Espírito age com habilidade, com inteligência, com revelação, para nos trazer livramento da parte de Deus. Satanás, se pudesse, irmãos, ele nos destruiria, mas ele sabe que não pode. Há uma legalidade limitada de ação dele pelaquele que está sentado no trono. E todas as vezes que ele tenta criar as suas emboscadas contra a nossa vida, existe um Espírito que tudo vê, que trabalha com habilidade, com inteligência e com revelação a favor da nossa vida.
Portanto, eu quero lhe dar uma notícia linda do céu. Você é propriedade peculiar do Espírito de Deus. Você lá e de olebarachando como é nevassádio. Você não é qualquer um, você é algo precioso de Deus. E você tem um Espírito que trabalha com habilidade a favor da sua vida. Outrora ele trabalha com poder. Sabe aquela hora quando Satanás quer fazer as suas gracinhas? E Deus nos reveste de poder e de autoridade. Pastor Roberto já deva ter tido muitas experiências, os pastores aqui. Eu me lembro que outrora, quase todo ano, vou a São Paulo para estar ministrando a palavra de Deus. Eu me lembro que num ano, irmãos, eu fiz a loucura de pregar quase 15 dias direto. Nunca mais faço isso na minha vida. Mas era oração pela manhã, consagrando, e à noite Bíblia. Teve uma madrugada que eu senti algo estranho visitando o quarto. A janela do quarto, pastor Eliel, estava entreaberta e de repente eu percebi literalmente, irmãos, pelo discernimento de Deus, que era uma visitação que não era da parte de Deus. O intruso tentou me intimidar, irmãos. Coisa boa é crente andar ligado com Deus. Coisa boa é crente andar no altar de Deus. Eu dei um salto da cama, delebarachando como é nevassádio. E pela autoridade de Deus, o intruso teve que bater em retirada, porque ele não pode ameaçar a nossa vida. Há poder de Deus na nossa vida e que vem do alto. Você quer isso para a sua vida nesses últimos dias? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Eu estou sentindo o Espírito de Deus agindo aqui nessa noite, irmãos. Eu estou sentindo o Espírito de Deus agindo nesta noite com habilidade, com poder, para renovar as nossas vidas neste lugar. Aleluia. E eu quero lhe dar uma notícia a você que talvez está quase desistindo da sua caminhada por causa das lutas e das batalhas dessa vida. Não é hora de parar, crente. Não é hora de desistir. O tempo está se findando. E Deus não vai lhe perder para Satanás. Isso é profético nessa noite. Deus não vai te perder para o diabo. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, você pensa que tem hora que os pastores também não cansam? Cansam. Tem hora que bate o desânimo, mas nós temos ciência. Qual é o alvo da nossa vida? Eu me lembro de Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor. Quando ele escreve a segunda carta ao filho na fé, Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo usa uma expressão linda e diz assim: Timóteo, Deus não lhe deu um espírito de temor. Em outras traduções de medo, em outras traduções de covardia. Mas Ele lhe deu um espírito de poder e de ousadia. Ei, crentes, você ainda não descobriu o que o poder do Espírito pode fazer na sua vida. Nós estamos limitados porque não estamos trabalhando com a mente de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender que é noite de receber fortalecimento e poder de Deus para a nossa vida, para prosseguirmos nesta jornada. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Aleluia, oh Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Rodrigo, pega essa viola aqui.
Você pode curvar a sua cabeça por um instante? Aleluia, 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 aleluia. Eu gostaria que você, de cabeça curvada, segurasse a mão de quem está ao seu lado carinhosamente. Alevarabaraxando comenevaciaidio. Aleluias, aleluia, aleluias. Há um Espírito trabalhando com força e com poder aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra os seus olhos e olhe para cá. Eu vou terminar agora. Alguém postou por esses dias, irmãos, uma história que mexeu tanto comigo, irmã Indalina. A história diz o seguinte: um determinado milionário resolveu dar uma grande festa. E quando todos os convidados estavam naquela grande mansão, ele chamou todos para a beira da piscina, mandou parar a música. E ele lançou um desafio. Naquela piscina, ele criava alguns crocodilos australianos. Era um hobby dele. E ele lançou um desafio a todos os convidados, pastor Roberto. Disse: quem se lançar nessa piscina, atravessar ela até o outro lado, eu vou dar todas as minhas mansões. E ficou calado. E ninguém se habilitou. E ele continuou incitando o povo. Disse: quem mergulhar na piscina e atravessar o outro lado, vai ganhar todos os carros que tem. Ninguém se habilitou. E por último ele disse: quem se lançar nessa piscina e atravessar para o outro lado, vai receber todos os aviões que tem. Quando ele terminou de dizer isso, alguém caiu na piscina e começou a nadar desesperadamente. Um crocodilo abanconhou, conseguiu sair, bateu no crocodilo, atravessou do outro lado da piscina, saiu todo meio arranhado, desesperado, e todo mundo começou a aplaudir. Ele se aproximou daquele corajoso e disse assim: olha, todo mundo lhe aplaudiu, eu não posso deixar de cumprir a minha palavra. Você quer todas as minhas mansões? Ele disse: não, eu não quero mansão nenhuma. Ele disse: mas como que você não quer? Você pulou na piscina? Ele disse: eu não quero mansão, eu vou lhe dar então todos os meus carros. Não quero seus carros, eu já tenho o meu. Então tá bom, eu vou lhe dar os meus aviões. Ele disse: eu não quero o avião. O dono da festa disse: mas por que você pulou dentro da piscina? Ele disse assim: eu estou agora procurando quem me empurrou dentro da piscina. A história chama até uma expressão engraçada: o miserável que me lançou dentro da piscina. Aí no final da história, a pessoa diz: nós não sabemos o poder de superação que temos. Às vezes basta em nós somente um empurrão. Debarachando como enevaciai. Deus vai empurrar alguém aqui hoje, pastor. Deus vai empurrar alguém hoje aqui. Fica em pé.